Ciao a tutti! Se você é como eu, que amo digital, mas não larga a mão de um caderno, de um lápis, canetas, né? A gente adora escrever à mão. Tem aí caderno de todos os tipos, né? Ou então os bloquinhos para fazer as anotações de forma mais de acordo com o que você está pensando, né? Deixar o pensamento fluir mais. A gente ama um caderno. Mas como a gente vai usar todos esses cadernos de uma forma legal, esse manual que é muito bom, inclusive existem estudos da neurolinguística que mostram que quando você escreve à mão, você fixa melhor aquilo que você está aprendendo. E aí fica mais um convite para vocês saírem um pouco da tela, né? Fazer aula online, mas depois sair um pouco da tela. E quem sabe a gente pode pensar em formas de criar alguns cartões de estudos que vocês possam acessar de um modo muito fácil, que vocês tenham o prazer de escrever também, colocar suas observações do estudo de italiano. Mas como é que a gente pode organizar isso de forma que não fique somente um monte de conteúdo jogado, sem uma ideia, né? De modo que fique difícil de você acessar as informações. Eu quero compartilhar com vocês um material que eu criei com base na demanda de alguns alunos aqui da escola. E quem sabe aí vocês possam ter também uma ideia de como criar o caderno de estudo de vocês. Eu fiz aqui no meu caderno de estudo. A ideia é que eles imprimam mesmo esse material, porque, né, tem um lugarzinho para a gente fazer aquela lembrança afetiva também da escola, dos materiais que a gente escrevia o nosso nome, certo? Todas as ilustrações a cores também para ajudar, porque cores elas são feitas de forma que nos ajudem também a estruturar as nossas lembranças, né, a nossa memória fotográfica, indo acessar aquilo que a gente precisa naquele momento. Eu estruturei da seguinte forma, com palavras que a gente precisa lembrar, com os falsos cognatos e algumas expressões interessantes. A primeira parte sabem aquelas regras de gramática que a gente tende a ter uma dificuldade de entender, né? Então vocês podem de repente olhar, poxa, em toda aula eu estou errando os plurais. Como que eu vou estruturar as regras do plural em italiano, né? Ou em toda aula eu estou errando a conjugação do verbo volere, então vou fazer um cartão com base nessa minha dificuldade. Quando que eu uso avere, quando que eu uso essere, né? Como fazer a escolha certa? Que perguntas eu preciso me fazer para que eu não erre mais qual verbo usar na escolha dessa frase. Claro, também não poderia faltar os pronomes ti, ne. Quem estuda italiano há um tempinho mais vai saber o que são essas particelle, ti e ne. Também coloquei aqui, porque eu tenho alunos que gostam muito de fazer o paralelo entre a gramática do português e a gramática do italiano. Então, a relação dos tempos verbais entre italiano e português para ajudar. E, claro, não poderia faltar uma seção de vocabulário de palavras que a gente costuma usar, mas, por exemplo, se você é um médico e está estudando para ir para a Itália, por que não criar um cartão de seção de vocabulário dos instrumentos que você precisa usar no seu consultório ou dos instrumentos cirúrgicos? Ou então, se você é um engenheiro mecânico, por que não separar cartões de estudos do vocabulário de cada parte do carro? Tem várias seções de vocabulário que é muito legal que cada um personalize da forma que faça sentido. Aqui é uma ideia para que vocês depois evoluam para aquilo que esteja dentro da necessidade de vocês e da curiosidade com o italiano. Perfetto, va bene. Então vejam que as partes de gramática eu separei em azul e as partes de vocabulário eu separei em verde. E aí, como é que eu separei também a introdução? As partes de gramática tem essa folha dessa cor, um tom mais begezinho dourado, e lá depois as partes de vocabulário que vocês vão ver, eu coloquei uma foto que lembre o vocabulário. Ó, vamos falar de profissões. Então vejam que já tem uma separação de profissões. Coloquei uma fotinha com várias profissões, onde o aluno vai ter os cartõezinhos para verificar as suas profissões. Já de vocabulário de objetos de papel
papelaria que a gente ama, né? Tem os objetos de papelaria. Então, vejam que são coisas bem marcadas e separadas que tudo isso vai ajudar na hora do aluno acessar esse material. Então, quando vocês criarem os cartões de estudos de vocês podem com certeza fazer essa separação. Excelente. Depois, na hora de criar as tabelas, eu gosto sempre de texto. Eu sou uma pessoa que precisa de muito texto, né? Mas eu sei muito bem que tem alunos que gostam já de uma coisa mais assim, uma tabela. Então, quando vocês forem estruturar o cartão de estudo de vocês, peguem uma folha, dividam ela de uma forma que seja mais lógica para vocês e separem em cores, em tabelas, em desenhos, em recortes, de repente fazer uma colagem, colar um post-it colorido por cima com aquela regrinha, colocar post-its numa cor bem chamativa, tipo um vermelho fosforescente, naquelas regras que são mais difíceis para vocês. Deixem isso no ladinho de vocês sempre que forem começar uma aula. Tentem, pelo menos 5 minutinhos antes da aula começar, deixar aqui o cartão de estudo de vocês e resgatar aquelas regras que são mais difíceis, que você sente que toda aula acaba repetindo o mesmo erro. Então, antes da aula, você vai abrir o cartão de estudo que você criou naquela página que estava um pouco mais difícil e falar, eu tenho que tomar cuidado hoje na aula quando eu estiver falando com essa formação do plural, né? Se a palavra no singular termina em E, o plural dela é em I. Por exemplo, la stazione, le stazioni. Então, eu vou fazendo mais atenção a isso. Consequentemente, você começa a errar menos na aula e você vai se estimulando a continuar falando mais e arriscando mais em italiano. Deixem isso aqui no ladinho de vocês. De repente, quando vocês sabem que precisam ir no médico, alguma coisa que tem uma espera no consultório, aproveitem para levar esses cartões que vocês vão criar para ficar ali folheando um pouco eles, né? Lendo e relendo as palavras que vocês têm mais dificuldade, as regras. Ótima ideia. E claro que não poderia faltar também, quem estuda italiano sabe a dificuldade das preposições, né? Que a gente também fez uma parte toda de preposições, mas eu quero chegar num ponto aqui que eu preferi me debruçar com mais profundidade, que é a scelta do verbo auxiliar essere ou avere. Quem estuda italiano sabe que tem muitos tempos, né, no italiano que a gente precisa formar com dois verbos, com auxiliar e com o principal. E os dois verbos auxiliares são o essere ou o avere. Como que a gente escolhe? São tantas regras. Claro que eu coloquei um esquema aqui para os alunos acessarem de forma rápida se vai ser essere ou avere. E um desenho, porque ninguém precisa ficar só em texto. Desenho é sempre legal, né? Aí eu coloquei esse desenho dos principais verbos com auxiliar essere. É importante, eles estão recebendo a regra, estão recebendo os esquemas, mas sempre tem a parte de anotações. Porque não adianta eu passar somente a minha imagem de como eu compreendo aquela regra, de como com os estudos e com o meu tempo de prática eu acabo explicando aquela regra e fazendo as mudanças dela para cada aluno, porque precisa cada um ter o seu próprio entendimento da regra, o seu próprio entendimento da língua. E aí, quando você anota, tem as suas dúvidas, né? Quem sabe você coloca marcos de comemoração também aqui nas anotações. Olha, hoje na aula eu percebi que eu não errei mais a escolha desse verbo auxiliar, que eu sempre errava. Então, vejam que a gente estrutura, são cartões de estudo com as regras específicas, com imagens que a gente acessa para facilitar o nosso entendimento, mas que é muito importante o aluno ter o seu espaço de se expressar de como ele entende ou não aquela regra. Isso aqui eu fui pegando as dúvidas frequentes aqui na escola. Não quer dizer que vai ser a sua dúvida, mas são dúvidas bem frequentes entre os estudantes de italiano. Lembrando, é sempre importante você também avaliar as suas próprias dúvidas para criar os seus próprios cartões de estudo. Mas se você está aí com um pouco de dificuldade em como começar, esse material vai estar à venda e você pode comprar ele diretamente na Hotmart com uma coisa muito legal, que ele vai ser impresso sob demanda. Então você vai receber este material físico em casa. Você vai fazer a aquisição e receber o material físico para você anotar realmente à mão, porque lembrem, anotar à mão é muito importante para você estudar italiano, principalmente para quem vai fazer uma prova de proficiência do italiano, que tem a parte de escrita, de composição escrita nos exames de proficiência do italiano. Então, você já vai praticar
praticando a sua escrita à mão no italiano. O link para comprar os nossos cartões de estudo estão aqui abaixo. Lembre-se, você vai receber físico esse material em casa. Você vai receber um material que foi feito com muito carinho, com muito cuidado, estudando bastante para que você possa ter aí mais esse suporte. Este cartão de estudo não é um curso completo, é para quem já está estudando italiano, seja com curso gravado, com curso ao vivo, presencial, autodidata, são cartões que auxiliam no seu estudo, não é um curso completo, tudo bem? Conta aqui para mim se vocês gostaram dessa novidade da Italiano Descomplicado e, claro, lembrando que quem compartilhar os estudos mostrando a foto desse material que você está estudando com esse material, marca a gente no Instagram e nas redes sociais que você vai ganhar mais um brinde surpresa. Essa é a novidade de hoje. Eu estou apaixonada por esse cartão. O meu está sendo produzido, logo vai chegar e eu vou compartilhar com vocês. Espero que gostem e lembrem, o link para compra está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima e o que mais pode complementar o seu estudo de língua e cultura italiana são os nossos vídeos aqui no canal, sempre às terças-feiras.